Fala, meus amigos, tudo bom? Vamos aqui para um estudo bíblico rapidinho, coisa rápida, só para a gente memorizar a respeito do ser humano, né? De você, de mim, nós, pessoas. E eu coloquei aqui, ó, o ser humano é alma, beleza? O ser humano é alma. Em Gênesis vai falar lá que Deus, a partir do momento que ele fez, moldou o homem, né? Com o pó da terra, ou seja, o barro que estava úmido, né? Subiu uma umidade, ele moldou ali, ele soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. É o que está escrito. O homem foi feito alma vivente. Então a gente pode afirmar que o homem é alma vivente, beleza? Ou seja, alma que tem conhecimento, entendimento, né? Uma alma vivente. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai mostrar que o homem é espírito, alma e corpo, né? Vai mostrar que ele é tripartido. Então ele não é só essa alma, mas ele é tripartido. Ele é espírito, alma e corpo. E a gente precisa entender isso daí, né? Porque tudo isso é muito profundo e diz respeito à salvação que Deus tem. Deus tem uma só salvação, mas ela acontece em 3 tempos. Preste atenção. Deus tem uma só salvação que acontece em 3 tempos. O homem é salvo plenamente, quando ele é salvo plenamente é no espírito, na alma e no corpo. Beleza? Mas essa salvação ela acontece em 3 tempos. Acontece primeiro no espírito, depois na alma e por último ela vai acontecer no corpo. Isso é interessantíssimo entender isso daí. É primordial. Beleza? Lá em Tessalonicenses vai falar assim, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, ou seja, sejam, está no plural, entendeu? Então os 3 têm que ser plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então os 3, o espírito, a alma e o corpo. Isso é interessante. Show de bola? Beleza. Hebreus capítulo 2, você que tem dúvida, né? Tem alguma dúvida ainda? Vou te mostrar mais versículos aqui para mostrar. Lá no Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar assim, ó. Vai falar que o homem é alma, espírito e corpo. Também em Hebreus. Como? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Para me ler, para não dizer que estou errado. Olha que eu estou tirando da minha cabeça, da Bíblia. Lá no versículo 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma. Ou seja, a própria palavra de Deus vai discernir, vai fazer a diferença disso. Entendeu? A própria palavra de Deus vai separar a alma, o espírito, juntas e medulas. Você pode observar que vermelho aqui tudo corresponde a corpo. Verde tudo corresponde a espírito e azul tudo corresponde à alma. Tá bom? A alma azul, verde espírito, vermelho é o corpo humano. Eu coloquei destacando assim. Então, o Espírito de Deus ele é apto para discernir entre a alma, o espírito humano e juntas e medulas. Juntas e medulas por quê? Por que não corpo? Porque juntas e medulas faz parte do nosso corpo humano. A gente sabe, né? Nós temos as juntas e nós temos a medula óssea, tudo isso mais. Beleza? Ponto. Em Jó vai dizer assim, ó. Na verdade, existe um espírito no homem. Lá em Jó, capítulo 32, versículo 8. Na verdade, existe um espírito no homem. Algumas traduções vai estar há um espírito no homem. Esse A é com H e tem um acento no A. É a mesma coisa que você lê, na verdade, existe, tá bom? Esse A você pode ler como existe um espírito no homem. Tá bom? Então, na verdade, existe um espírito no homem. Homem, tá aqui, ó, corpo, e o sopro de Deus o faz entendido, o faz sábio, em outra tradução, que está falando do ser humano, o homem como corpo, beleza? Corpo físico, o espírito, existe um espírito no homem que é o corpo espiritual, vamos chegar lá, tá bom? E o sopro de Deus o faz entendido, faz sábio, faz ser humano, né? O homem foi feito alma vivente. Voltando, remetendo, já está remetendo lá a Gênesis capítulo 2. Beleza?
Acredito, espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer coisa, pessoal, dá uma pausazinha, vai com calma, pega os textos, vão conferindo, para vocês compreenderem perfeitamente. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e o 44. Nós vamos pular do 40 para o 44 para você entender completinho. Está falando que existe corpo celeste e corpo espiritual. Agora nós vamos entrar no corpo. Entendeu? E aqui eu coloquei corpo animal azul, era para ter colocado vermelho. Ele está remetindo a corpo físico. Aqui está falando só do corpo físico. Deixa eu colocar aqui direitinho. Existe corpo celeste, ou seja, espiritual. Beleza? Celeste, está falando de espiritual. Só um minutinho aqui. Na verdade existe corpo celeste, espiritual. E existe corpo, tá lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e o 44. E existe corpo na verdade, deixa eu ver aqui como é que está escrito, só para mim, porque agora eu me perdi. Capítulo 15, versículo 40. Corpos celestes e corpos terrestres. Aqui terrestres. Já fala, né, pessoal? Terrestre. De onde? Da Terra. Ou seja, corpo humano. E por que o homem tem esses dois corpos? Ou seja, o homem é uma alma que habita nesses dois corpos aqui. E tem dois corpos. Alma. Beleza? Ele é uma alma e tem dois corpos. Um corpo celeste, ou seja, corpo espiritual, e um corpo terrestre, corpo humano. Qual é o corpo humano? O corpo humano é esse que a gente está vendo. Esse que você está me vendo aqui agora. Esse é meu corpo humano. E eu tenho um corpo espiritual. Você também tem um corpo espiritual. Esse corpo espiritual ele é para você interagir com Deus. Para você interagir com o mundo dos espíritos. Beleza? Não é nada ritualístico não, pessoal. O espírito é o lado de Deus mesmo, entendeu? Não tem nada de macumba, nem nada disso. É o mundo dos espíritos. Tem gente que não entende isso. Mas o mundo dos espíritos é o mundo de Deus, né? É o mundo espiritual. Então você tem, eu tenho, todos nós temos um corpo celeste, um corpo espiritual que veio do céu. E nós temos também esse corpo humano, que sou eu, você, que você está me vendo, tá bom? Isso nos ajuda a interagir um com o outro. Você está me vendo aqui, eu estou conversando, um está interagindo um com o outro. Beleza? E quem sou eu? Eu sou a alma. Eu sou a alma vivente, que está aqui dentro. Eu que comando o meu corpo aqui, converso com você, e através do meu corpo espiritual eu consigo conversar com Deus. Beleza? Não tem outro jeito, é assim que funciona. Nós vamos chegar lá, relaxa. E aí nós tiramos a conclusão. Chegamos à conclusão, o ser humano é a alma com o corpo espiritual e com o corpo físico. Acabamos de falar sobre isso. O ser humano é uma alma, Gênesis 1, deixa eu ir lá no Gênesis 1 para não ter onde está dizendo certinho, ou Gênesis 2 na verdade. Formou Deus o homem do pó da terra, versículo 7. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito, olha isso, o homem foi feito alma vivente. Beleza? Então o homem é alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Beleza, Gênesis 3, 6 vai mostrar a queda do homem. E o homem cai nos três corpos, né? Nos dois corpos e na alma, ou seja, o próprio ser do homem cai. Ele cai no corpo físico quando 3,6 vai dizer que a mulher olhou, ela foi tentada a comer do fruto. Olha como é que diz. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, ela foi tentada no corpo físico para se comer, ela viu que era boa para se comer, mas não era para comer, aquela árvore lá não era para comer, do fruto da árvore. Ela foi tentada, ela olhou e era boa para comer,
agradável aos olhos, ou seja, os olhos são o quê? A janela da alma. Comer alimento físico, ela foi tentada. Agradável aos olhos, a janela da alma, aquilo que ela olhou, foi direto, foi através da alma dela. E ela viu que era boa para dar discernimento, a soberba da vida, ou seja, veio a soberba, né? Ela queria ser como Deus, um corpo espiritual. Por que ela queria ser como Deus? Porque o próprio Satanás falou, não, se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. Então ela foi tentada nesses três aspectos, né? Ela foi tentada no corpo físico, na alma e no espírito. E quando cai, ela cai exatamente aqui, ó, no espírito, na alma e no corpo. O homem e a mulher morreram, né? Gênesis 2:17 vai dizer assim, olha o que diz Gênesis 2:17. Gênesis 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia, olha isso, no dia, isso daqui tem que entender, pessoal, ó, no dia que você comer, o que está escrito? Certamente, tem que escrever de vermelho aqui, ó. Certamente morrerá. Então, no dia que comer, certamente morrerá. Está escrito, pessoal. Pega a sua Bíblia e veja. Está escrito desse jeito. Aí eu pergunto para você. No dia que ela comeu, ela morreu? Pega a sua Bíblia e vai lá ver. Ó. E então, e aqui está aqui, ó. Agradável para dar entendimento, versículo 6. 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Tomou o seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ela comeu com ele. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas, figueiras, beleza. Esse foi o dia que eles comeram. Mas eu pergunto, depois eles não tiveram Caim, não tiveram Abel, não tiveram mais filhos, né? 7. Ou seja, passaram-se anos. E eu pergunto, onde é que fica isso daqui? No dia que comer, certamente morrerá. Né? Porque Deus vai mentir? Que Deus falou, ó, no dia que você comer, certamente você morre. É de certeza que você vai morrer, é isso que Deus está falando. Não tenha dúvida, você vai morrer. Sim, ele morreu, Deus não mentiu. Mas ele morreu aqui, ó, em espírito. A morte começa do mesmo jeito que a vida. Deus, ele... Lembra que eu falei no início que Deus tem uma só salvação e ela precisa acontecer nesses 3 pontos aqui, ó. Primeiro o espírito, depois ele salva a alma, depois ele salva o corpo. Na verdade, salvará o corpo. A gente pode ler assim, ó. Você foi salvo no espírito passado, você foi salvo no espírito, não tem como ser salvo no espírito de novo lá no futuro. É salvo no espírito. A alma, você pode ler assim, você está sendo salvo, depois eu vou explicar tudo isso. Decore isso, que é bom e é interessante. E o corpo, você pode ler tranquilamente, você será salvo. E eu posso falar de mim mesmo. Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo no corpo. Tá bom? É nesses 3 tempos que acontece a salvação de Deus. Passado, presente e futuro. Beleza? E quando ele morreu no espírito. Voltando aqui em Gênesis. Quando o homem e a mulher morreram lá, morreram no espírito. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é o desligamento de Deus. Desligamento de Deus. Vou apagar aqui, vocês já viram aí, copiado, para eu desenhar melhor aqui para vocês. Eu tenho já terminando aqui, pessoal. Relaxa aí. Aqui vamos colocar aqui Deus como... Esse é Deus. Aqui é o ser humano.
o corpo humano, na verdade. Aqui é o corpo espiritual do ser humano. Vou colocar aqui como se ele fosse um só aqui, pessoal, na época, ó, no tempo. Corpo espiritual do ser humano. Na verdade era o verde, né? Mas não tem nada não. E aqui dentro, o ser humano, feito alma vivente, né? Que é a alma da pessoa. E aí, quando ele morre, significa ele desligar de Deus. Ele era conectado com Deus. O espírito do homem era conectado com o espírito de Deus, que Deus é espírito, né? João 4, 24, se eu não estou enganado, Deus é espírito. Então Deus é espírito. Então ele se conectava com o homem. Ele tinha uma conexão com o homem. Deus com o homem com Deus. Quando ele morre, ele perde essa conexão. Acaba essa conexão. Ou seja, o corpo do espírito, o corpo espiritual do ser humano some da presença de Deus. Ele some, não está mais com Deus. E aí fica só o corpo físico. Fica só o corpo físico. E a alma. E o corpo espiritual, vou colocar ele aqui tombado, mostrando que ele está distante de Deus. Ou seja, esse corpo do pecado faz separação entre esse homem aqui, que é a sua alma, faz separação entre você e Deus. Tá bom? Isso aqui separa você e Deus, o corpo do pecado, que é o corpo espiritual. Vou colocar verde aqui, que verde é o espírito que eu estou fazendo. Pronto, tá caído. Esse é a queda do homem. Esse é o dia que ele morre. No dia que ele comeu, na hora que ele comeu, esse espírito aqui se desconectou com o espírito de Deus. Logo depois Deus aparece no jardim. Concorda? Logo depois Deus aparece lá no jardim. Ele vai lá, ele desce. E ele fala com a voz dele. Antes ele só se conectava com o homem, mas dessa vez ele falou com a voz. E essa voz, quando ele fala, chamando o homem que está caído, e o homem fala, eu me escondi. Mas você vai falar para mim que Deus ele não sabe onde o homem estava? Você vai falar para mim isso? Que Deus não sabia onde o homem estava? Que ele estava procurando a localização geográfica dele? Lógico que não, né, meu amigo? Né, meu irmão? Ele não estava procurando isso. Deus é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. Você pode se esconder no mais profundo do mar, que ele vai te ver. Não tem como se esconder dele. Não tem como se esconder da presença dele. Então ele sabia onde o homem estava. O que ele estava falando era chamando o homem através da sua palavra. A palavra que é Jesus. Entendeu? Ele estava chamando o homem através da palavra. Adão, Adão, onde estás? Entendeu? E ele fala, me escondi. Ele fala, me escondi, porque eu ouvi a tua voz soar e tive medo. Porque ele estava em pecado, quando ele teve medo, ele sentiu medo, ele não sentia. Ele se conectava com Deus, dessa vez ele sentiu temor, né? Dessa vez ele sentiu temor, é o que acontece com quem está em pecado, quando chega na igreja ali, já fica meio distante, já senta lá no fundão, já não quer mais ficar ali na frente, ou não consegue, não precisa nem ir na igreja, em casa mesmo, ele não consegue falar com Deus, ele não consegue entrar na presença de Deus, ele sente vergonha, ele sente medo, sente vergonha, né? Foi o que o homem falou, ficou com medo, ficou com vergonha porque estava nu, entendeu? Porque quando Jesus aparece, ele mostra o pecado do homem, ele mostra a sua nudez, a nudez do homem é exposta, né? Ele deixa o homem nu e mostra todo o pecado, mostra onde ele caiu, mostra o que aconteceu. Mas isso é para resgatar o homem, ele chegou para resgatar o homem, só que o homem chegou e falou assim, não. Ele perguntou, tu comeu do fruto? Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando ele fala, a mulher que o Senhor me deu, ele está jogando a culpa em Deus. Porque ele fala assim, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, é isso que está dizendo. A mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não tinha comido, não. Está entendendo? Ele jogou a culpa em Deus, não foi na mulher, foi em Deus. Ele não jogou na mulher. Ele falou, a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria comido. É isso que ele está dizendo. Então ele jogou a culpa em Deus. Infelizmente era para ele ter falado assim comigo, eu me arrependo, tudo. Aí, eu acredito que Deus daria o perdão, porque Jesus veio justamente para isso, mas ele não confessou. Ele jogou a culpa em Deus. Isso é triste. E aí o homem morreu espiritualmente. Morreu. Como que ele vai morrer na alma? Quando ele começa a mentir.
ele começa a mentir, ele começa a matar. Quando ele fala a mulher que o Senhor me deu jogando a culpa em Deus, ele também já está distorcendo, né? Querendo jogar a culpa em Deus, ele já tá caindo. Começa a morrer também na alma. Ele mente, mata, adultera. E por aí vai. Isso é o morrer na alma. Ou seja, o caráter do homem está caindo. Está indo de mal a pior. Está se consumindo. Entendeu? Quando o caráter do homem vai ficando cada vez pior, ele tá cada vez mais se distanciando, morrendo na alma. Aqui, ó. A morte da alma. E a morte do corpo a gente sabe qual é, né? A morte do corpo físico. A morte do corpo físico. O corpo, quando está morto, ele vai para onde? Para a sepultura. Ele vai para a sepultura. Vai para o caixão. Essa é a morte do corpo físico. Simples assim. E como é que acontece essa ressurreição? Eu espero que vocês consigam entender. Eu estou sendo um pouco rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo. Como é que fica essa ressurreição? A ressurreição é do mesmo jeito. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, Ele ressuscita o teu espírito. Teu espírito que estava caído, Ele ressuscita. Ou seja, Ele te conecta com Deus novamente. Ele te conecta com Deus novamente. Entendeu? Que é Deus. E aonde é que está escrito isso? Onde é que tem esse texto para mostrar? Porque tudo aqui tem base, né? Aí a gente vai lá em Coríntios. Deixa eu ver se eu lembro, pessoal. Porque agora eu nem queria chegar nessa parte, ia deixar para outra parte. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Vamos ver se eu me lembro. Aqui, Coríntios 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Espírito do Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito que se une com o Espírito do Senhor se torna um só. É quando Jesus fala que nós somos agora um com Ele. Entendeu? Você foi ressuscitado e aí se uniu ao Espírito de Deus e vocês se tornaram um só. Ou seja, por isso que a gente é agora a imagem do próprio Jesus, né? O próprio Jesus agora nós estamos unidos com Ele. Entendeu? Ele não nos abandona, Ele nunca mais nos deixará, porque agora Ele já nos salvou. O Espírito já nos salvou. Não tem como ser salvo novamente. O corpo espiritual, não tem como você se separar dele, porque quem te uniu foi Ele mesmo. Entendeu? No Espírito você não se separa mais de Deus, tá bom? Não se separa, você se tornou um só. Aqui é você com o Espírito de Deus, o Espírito próprio Jesus, está unido. Não tem como se separar. Beleza? Fica claro isso. Isso é a salvação do Espírito. A salvação da alma é a salvação do seu caráter. Você mentia, não mente mais. Você matava, mas não mata mais. Você adultera, não adultera mais. Você começa a mudar o seu caráter. E quem transforma esse caráter seu? O próprio Jesus. Entendeu? Jesus, ele vai transformando. O apóstolo Paulo também fala, acho que aí se eu não estou enganado, em Romanos, né? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha isso. Alma. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, então a gente vai sendo salvo, entendeu? Isso daqui é um processo contínuo, todos os dias esse processo continua, né? A salvação na alma. A salvação na alma, ela é contínua. Beleza? Ela é contínua. E todos os dias você vai sendo salvo. Todo dia você vai lutando para que você pareça cada vez mais com Cristo. Porque agora o seu espírito está conectado com o dele, então agora ele pode trabalhar na sua transformação.
E você tem que deixar, permitir isso, né? Através da leitura bíblica, através de jejum, através de quebrantamento, através de oração. Tudo isso você vai sendo transformado na alma, tá bom? A sua alma vai sendo transformada e vai sendo salvo continuamente, entendeu? Até você ser a imagem perfeita do próprio Deus, entendeu? Até você ter o mesmo pensamento, um só com Ele, né? O espírito já está unido, a alma está se unindo. Você começa a pensar, você começa a ter, querer fazer caridade, querer ajudar pessoas, tudo aquilo que Jesus fez, faria, você também começa a sentir, a participar, entendeu? E por último, é a salvação aqui do corpo. Vai ser quando? Vai ser lá na transformação dos corpos. Se a gente for lá em 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai ver lá a ressurreição, né? Por último, e aí está no futuro, eis aqui vos digo um mistério, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos para a sepultura, né? Nem todos vamos aqui para a sepultura, vamos morrer, alguns vão estar vivos, mas o significado de tudo é que no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, todos nós, todos aqueles que aceitaram a Cristo, que têm o Espírito dele e que estavam sendo transformados por ele, todos esses daqui vão ressuscitar, ou vão ser transformados. Vão ser transformados. Não é arrebatados, tá, pessoal? É transformado. Num piscar de olhos, será a transformação. Leia a Bíblia. Não tenha medo não, leia a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Não é arrebatados, é transformados, tá bom? Então nós seremos transformados. Beleza? E isso é a transformação do corpo. Ou seja, a salvação do corpo. Então o homem ele morre, vimos aqui que o homem é a alma, ele tem um corpo espiritual e tem um corpo humano, um corpo físico. Beleza? Foi isso que a gente viu. Só que mostrando. O homem ele é uma alma. Vou fazer aqui uma alma. E ele tem dois corpos. Um corpo físico e um corpo espiritual. Só resumindo tudo. Alma, corpo físico, corpo espiritual. Esse é o ser humano. Pronto. Olha aí, ó. Esse é o ser humano. Aí, esse ser humano, ele caiu. Ele morreu no espírito. Ele morreu no espírito. Foi morrendo na alma. E morre no corpo. Não tem jeito. Todo ser humano é assim. Ele vai morrendo, vai morrendo. Não era isso que Deus queria. Mas beleza. Depois Deus ele salva o homem. Através de Jesus Cristo. Ele salva o homem. O que é salvar o homem? É ressuscitar o espírito. E se unir ao Espírito de Deus. Ou se unir ao próprio Deus. E aí os dois acabam sendo um só. Quando acontece essa salvação aqui, espiritual, aí o homem passa a ser salvo continuamente. Ou seja, na alma, corpo físico. Logo depois, ele é salvo na alma, mentia não mente mais, roubava não rouba mais, matava não mata mais, passava os outros para trás não passa mais, adulterava não adultera mais, está sendo salvo. Entendeu? Era viciado em coisas, não é mais, ele vai sendo salvo.
vai sendo salvo, vai deixando Deus usar ele, vai deixando Deus transformar a mente dele, o pensamento dele, entendeu? Ele não entendia nada da Bíblia, agora vai entendendo, entendeu? Isso é através, depois que ele se uniu, assim que ele se uniu com o corpo com o Espírito de Deus. Quando ele se une com Deus, ele se torna um só e vai sendo salvo na alma. Depois que ele foi salvo na alma, se você estiver vivo, você vai ser transformado, num abrir e fechar de olho.